Vamos lá, pessoal, eu vou hoje conversar com vocês a respeito de João, mentira, estou viajando, velho. Salmo 103, não sei porque eu falei João, na verdade, não sei porque eu falei João, né, a gente estava conversando sobre João. Salmo 103, abre sua Bíblia aí lá em Salmos capítulo 103, a gente vai ficar nesse capítulo maravilhoso, eu quero conversar, mano, ainda está dando um pouco de microfone aqui na minha orelha. Salmo 103, a gente vai ficar nesse versículo, nesse capítulo, eu quero ler o texto inteiro do Salmo 103 com você, porque eu creio, Jesus, minha língua está presa, eu creio que existem alguns princípios que eu e você podemos aprender. A gente olhar para esse Salmo, analisar esse Salmo, existem várias coisas que Davi, quando ele escreve esse Salmo, ele revela para nós a respeito do caráter de Deus, de quem Deus é. E na última semana a gente não teve culto, porque tivemos o casamento do Matos e da Duda, e o versículo do casamento deles eram 2 versículos desse capítulo, e orando, meditando a respeito desse texto, Deus falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus quer ministrar o seu coração também, tá? Então, vamos ler? Abra sua Bíblia aí lá no Salmo 103, eu estou lendo aqui da NVI, e você tem aqui atrás de mim também na NVI. Vamos lá? Vamos lá então. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça, O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, e ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Versículo 20, bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém? Texto lindo. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Amém, Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, por esse momento de palavra. Oramos, Senhor, para que Teu Espírito Santo, Pai, nos visite nesse momento. Pai, queremos uma direção do Senhor, queremos, Pai, receber uma porção nova, Pai, do Senhor nessa noite. Por isso, Senhor, nós oramos por esse texto que acabamos de ler. Entendemos, Pai, que o trabalho perfeito de Espírito Santo e a Tua palavra, Pai, trazem transformação ao nosso ser. É tudo que nós precisamos, Pai. Então, por isso, Pai, vivifica essas palavras em nossos corações, que não sejam apenas letras e palavras que lemos aqui, mas que sejam palavras transformadoras. Traça o Seu caráter, que possam se refletir em nós, Pai. Queremos e desejamos isso de todo o nosso coração, Pai. Queremos ser moldados pela Sua palavra, queremos aprender a respeito de Ti, Pai, e ter sabedoria, Pai, para viver as coisas que o Senhor tem nos ensinado nessa noite. Então, Senhor, oramos por esse ambiente, oramos
Que eu seja um canal de bênção, Pai, nesse momento, um canal da Tua sabedoria, da Tua graça, do Teu manifestar, Pai. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Gente, texto lindo, maravilhoso. Quando parei para ler esse texto, meditar a respeito desse texto, para falar algo no casamento da Duda e do Mateus, o Senhor ministrou muito o meu coração. Foi até engraçado, porque eu não tinha comentários bíblicos a respeito do livro de Salmos. Daí eu peguei esse final de semana e falei, eu quero me aprofundar mais ainda nesses textos, quero me aprofundar mais ainda a respeito daquilo que o Senhor nos ensina nos livros de Salmos. Fui lá e comprei 2 comentários bíblicos a respeito desses textos maravilhosos, incluindo, esse texto aqui que a gente acabou de ler. E o Senhor tem ministrado muito o meu coração, lendo, meditando a respeito de coisas como pessoas como Davi escreveram, pessoas como outros grandes homens de Deus escreveram coisas maravilhosas. E é muito interessante porque a gente não sabe dizer, diferentemente de outros capítulos de Salmos, que você consegue dizer qual o momento específico da vida de Davi, que Davi estava vivendo. Nesse Salmo a gente não sabe dizer isso. A gente não consegue dizer com exatidão o que Davi estava passando para ele cantar isso, por que Davi estava passando para ele escrever isso. Mas é interessante que Charles Spurgeon, quando ele está fazendo um comentário a respeito desse texto, ele fala a respeito de como o Salmo 103, não é que ele é superior aos outros, mas é que ele é um que se destaca no meio dos Salmos, de tão lindo, de tão precioso que ele é. E o Salmo 103, ele ministrou muito ao meu coração. Fala muitas verdades que você aprende a respeito do nosso Deus, caráteres, traço do caráter de Deus. E eu amo esse texto, porque antes de começar a cantar e louvar, a começar a escrever a respeito do nosso Deus, isso aqui já é meu primeiro tópico da noite. Nos versículos 1 e 2, ele começa agradecendo. Ele começa bendizendo ao Senhor. Seus lábios se enchem de gratidão quando ele para e começa a meditar a respeito de Deus. Quando ele para e começa a pensar a respeito de quem Deus é, a primeira coisa que Davi coloca no caderno dele, no seu papel eu preciso engrandecer a Deus, eu preciso agradecer a Deus. Porque tudo que vem depois são bênçãos, tudo que vem depois são coisas que Deus fez na vida de Davi, traço do caráter de Deus, mas Davi não consegue começar a escrever a respeito de Deus sem primeiro agradecer por quem Ele é. Sem primeiro agradecer a quem Deus é. Então por isso que ele diz, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, e bendiga o Senhor toda a minha... Ele começa de uma forma muito pessoal, você percebe? Você percebe como no final do capítulo é um pouco diferente? Ele está falando para os outros bendizerem ao Senhor. Mas Davi começa de uma forma muito pessoal, muito íntima, bendizendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E isso deve fazer parte da nossa linguagem hoje. Veja aqui um convite desse grande homem chamado Davi, de nós vivemos uma vida de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Uma vida que engrandece o nome do Senhor. Então, a gente tem que olhar para a nossa vida e começar a perceber nos detalhes a mão do Senhor, as bênçãos de Deus, de como o nosso Senhor Ele é bom conosco. Talvez você está aqui e você não possa dizer, você pensa dessa forma, eu não tenho tantas coisas para agradecer ao Senhor. Sabe, gente, eu vivo uma vida extremamente abençoada. Eu posso dizer com o peito cheio, eu sou um homem muito abençoado. Eu sou um homem, eu ia falar sortudo, mas não é, sempre foi Deus. Eu sou um homem extremamente abençoado, gente. E eu não estou aqui para te dizer que eu não passo por tribulações, não passo por dificuldades, mas estou aqui para te dizer que eu olho para trás na minha vida e eu enxergo a bondade do Senhor de tantas formas. Você viu aqui meu filho correndo para lá e para cá. Judá provou de um milagre na vida dele muito cedo. Antes de ele completar 1 ano, ele já estava no hospital por causa de um problema que ele teve.
E um milagre aconteceu na vida dele. Eu olho para ele, e ele é literalmente um monumento do Senhor na minha vida, nossa, meu Deus é muito bom. Meu Deus é muito bom. Eu olho para a esposa que eu tenho, para a mulher que Deus colocou na minha vida, e eu falo, eu não merecia essa mulher. Eu não merecia o caráter dessa mulher. Eu não merecia ter o prazer de caminhar com uma mulher como ela. Não merecia, porque eu olho para o meu passado e eu vejo a podridão, eu vejo meus erros, vejo os meus pecados, e o Senhor ele não retribuiu o meu pecado da forma que eu merecia. Ele retribuiu com bênção, porque o nosso Deus ele é um Deus bom, faz parte do caráter dele. Então nosso coração, os nossos lábios, eles devem estar cheios de gratidão ao Senhor. Eu acho interessante, porque se você for para outras versões da Bíblia, outras traduções, no versículo 2, ele diz assim, não esqueça, né, na NVI diz assim, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Algumas versões falam, nenhum dos seus benefícios. Como se caminhar com o Senhor, existem benefícios que eu e você colhemos pelo fato de caminharmos nos caminhos do Senhor. Existem bênçãos por nós caminharmos nos caminhos do Senhor. Então, por isso que, quando você vai para Efésios, só anota esse texto, não precisa abrir, Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20, olha o que Paulo escreve, quando ele está ensinando a igreja em Éfeso. Ele diz assim, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e o versículo 20 diz assim, dando graça constantemente a Deus, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças a Deus constantemente. Isso deve fazer parte, gente, da nossa rotina. Agradecer ao Senhor deve fazer parte da nossa rotina. Quando você ora todo almoço lá com a sua família, você está colocando em prática Efésios capítulo 5, versículo 20. Você está agradecendo a Deus por algo que é muito constante, que você às vezes nem para perceber que gente não tem o que você tem. Talvez você esteja aqui falando, nossa, minha vida nem é tão boa assim. Estou passando por um monte de coisa. Deixa eu te trazer um pouco deixa eu iluminar seus passos um pouquinho. Quem aqui já teve o prazer de fazer uma viagem missionária? Alguém teve? Levanta a mão bem alta aí. Eu tive o prazer de fazer algumas viagens missionárias. E viagem missionária, ela é importante para todos nós, crentes, por quê? Ela abre teus olhos de tal forma, gente. Eu tive o prazer de ir para Honduras, para Filipinas, para Uganda, na África, para o Haiti. Sabe, gente, em lugares como esse, você vê um povo sofrendo. Você vê uma vida tensa. Você encontra pessoas que aquilo abre teus olhos para a tua situação, você começa a pensar, pô, o que eu estou vivendo nem se compara ao que essa pessoa está vivendo. E eu não estou aqui para dizer, levanta tua cabeça aí, você não está passando problema nenhum, não. Não é isso. Mas o meu ponto para você aqui hoje muda um pouco a tua perspectiva. Para de olhar só para os problemas e começa a olhar para o Deus que traz a solução. Para de olhar para os problemas e olha para aquele que tem uma perspectiva muito maior, muito melhor, que tem a solução, que tem o escape, que tem sabedoria para você. Então, em nós, deve habitar constantemente uma linguagem de gratidão a Deus. Amém? Você está comigo? Amém? Vamos lá. Outra coisa que eu aprendo aqui com Davi, quando ele escreve esse salmo, está no versículo 3. Ele diz assim, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Eu quero focar no pecado. Por quê? Gente, o pecado, você está olhando para suas tribulações, suas dificuldades, deixa eu trazer uma grande revelação da parte do Senhor. O pecado na minha e na sua vida, ele era o grande problema. Ele era o que causava separação entre eu e Deus, você e Deus. Era o pecado.
E quando Jesus vem para essa terra e ele morre numa cruz, ele soluciona o nosso maior problema. Então a dificuldade que você vive hoje nem se compara com a dificuldade de que se um homem perfeito não tivesse vindo nessa terra e morrido uma morte de cruz por você. Você entende? Que o problema maior, o problema que verdadeiramente tem um significado, o problema que realmente importava para mim e para você, que a gente precisava de uma solução e a gente não conseguia solucionar, esse problema ele foi solucionado em Cristo. Porque Cristo perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados. E esse era um problema que a gente não conseguia arrumar solução. Porque eu e você somos impuros. Isso que o livro de Romanos vai falar para nós. Nós somos depravados, nós somos homens ruins. Tudo que sai da gente é ruim. Tudo que é de bom em nós é por causa da graça de Deus, agindo em nossos corações. E o mérito é dele. O mérito é de Deus. O mérito é de um homem perfeito que morreu naquela cruz, gente. Que eu e você precisávamos. Vamos lá, olha que interessante. Davi, um homem que vivia debaixo da antiga aliança, ele olha para Deus e ele enxergava em Deus as soluções, não os sacrifícios dos cordeiros que ele oferecia. Ele sabia que quem perdoava era o próprio Deus. O cordeiro era para representar algo. Vamos lá. Outra coisa que eu aprendo, a gente vai pular um pouquinho, versículo 8. Versículo 8, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Gente, existem 4 coisas a respeito do caráter de Deus que a gente aprende apenas nesse versículo. 4 coisas. Versículos muito simples, muito básicos, que revelam tanta coisa a respeito de Deus. Em um versículo só, Davi revela para nós 4 coisas a respeito do caráter de Deus, 4 traços do caráter de Deus para nós. O primeiro é que ele é compassivo. Gente, o que significa a compaixão de Deus? O que significa que nosso Deus ele é um Deus compassivo? Significa que Deus ele entende as nossas tribulações. Significa que Deus entende o que você está sentindo. Deus ele entende o que você está sofrendo hoje, a tribulação que você está passando, o anseio, a ansiedade que existe no seu coração hoje, Ele conhece. Ele conhece. Nosso Deus, Ele não é um Deus distante. Ele não é apenas um Deus que está lá em cima, longe de nós. Que você presta adoração para Ele, e Ele está nem se lixando para aquilo que você está fazendo aqui. Pelo contrário, Ele entende. Ele entende seus sentimentos, Ele entende suas dificuldades, Ele entende a dificuldade que você está passando na sua casa com seus pais. Ele entende. Ele é compassivo. Segunda coisa é que Ele é misericordioso. O que significa isso, gente? Misericordioso. Ele perdoa mais de uma vez. Sabe o que isso revela para nós? Sabe aquele pecado seu de estimação? Eu não estou falando aqui, o que eu vou falar aqui não estou passando a mão na sua cabeça falando, pode continuar pecando da mesma forma que você está, porque Deus é misericordioso. Mas entenda o que eu vou falar. Você sabe o que eu estou falando. Deus, Ele olha para aquele pecado que você já cometeu uma vez, que você cometeu 2 vezes, cometeu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, centenas de vezes, e Ele olha para você hoje com olhos de graça e de perdão, com olhos de misericórdia. E Ele te diz, vamos lá, você consegue. Meu Espírito Santo te capacita. E o próximo traço é que Ele é muito paciente. É interessante porque essas 2 coisas elas caminham juntas. O que significa que Deus ele é paciente? Então, além de Ele ver você pecar, Ele não olha para você com olhos de julgamento naquele exato momento. Ele olha com você com olhos de compaixão, de misericórdia e diz assim, ó, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Sabe, gente, é que o sangue de Jesus, ele cobriu tanto o pecado que você cometeu há 5 anos atrás, Ele cobre o pecado que você está cometendo hoje,
e Ele cobre o pecado que você vai cometer daqui 10 anos. O sangue de Cristo, ele é perfeito. O sangue do Cordeiro perfeito foi derramado naquela cruz. E o quarto e último, cheio de amor, algumas versões vão trazer a respeito da bondade de Deus. Vão dizer que Ele é muito bondoso. O que significa, gente? É que, além de conhecer nossas dificuldades, conhecer nossas fraquezas, Ele age com misericórdia, Ele nos dá uma nova chance, Ele age com paciência, Ele não se ira, Ele não olha para nós com olhos de ira, e além de não nos retribuir e nos julgar com a sua ira, Ele derrama bondade sobre nós. Você entende como esses 4 traços do caráter de Deus caminham juntos? Como eles se completam? Eu acho, isso mexe muito comigo, gente. Isso mostra para mim de quão próximo nosso Deus é, do quão maravilhoso nosso Deus é. Um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, um Deus paciente, Deus cheio de amor. E o próximo traço do caráter, a próxima coisa que eu aprendo aqui nesse texto, versículos 9 e 10. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você percebe como o versículo 8, ele já fala a respeito dos versículos 9 e 10? É como se Davi tivesse resumido os versículos 9 e 10 no versículo 8. Porque a compaixão de Deus e a sua misericórdia fazem com que Ele não nos acuse sem cessar. Que entenda aqui, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ou seja, Davi percebe aqui, gente, um aspecto essencial no nosso relacionamento com Cristo. Ele enxerga que o arrependimento ele é necessário. Deus ele age com misericórdia, Ele é paciente com aqueles que se arrependem. Ele é paciente com aqueles que se arrependem. Você já imaginou se Deus nos tratasse conforme as nossas iniquidades, conforme os nossos pecados? Você já imaginou o que seria uma vida assim? Eu olho para o que eu tenho hoje, para a família que eu tenho hoje, e eu estaria muito longe de ter o que eu tenho. Eu estaria muito longe de ser o homem que eu sou hoje, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E é interessante, porque se você olha para o Novo Testamento, Paulo ele tem esse mesmo entendimento. Em Efésios capítulo 2, ele fala justamente isso. Ele diz para nós que nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos. Nós éramos. Se não fosse o sangue de Jesus naquela cruz, eu e você éramos merecedores da ira de Deus. Gente, o que é ser tratado pela ira de Deus, gente? Eu não consigo nem imaginar. Um temor vem sobre o meu coração, de buscar viver uma vida de santidade, de buscar viver uma vida nos caminhos de Deus. Não medo, temor, reverência, zelo pela presença, zelo por quem Ele é, zelo pela sua palavra. Tem gente que vai chamar isso de religião, que isso não vale nada. Gente, isso não tem nada a ver. Isso fala a respeito de você ter um relacionamento correto perante Deus, de você entender o seu lugar. Eu e você precisamos entender o nosso lugar perante Deus. Que nós éramos merecedores da ira de Deus, mas Ele age com bondade sobre nós. Então nossa vida deve ser uma vida de gratidão. Então existe um convite da parte de Deus para nós entendermos o perdão que Ele oferece para nós hoje. Talvez você está se julgando hoje, talvez você está com o coração pesado por algo que você cometeu 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, semana passada, e você já buscou sua liderança, você já foi na presença de Deus, você já pediu perdão, você já se arrependeu.
mas o inimigo está atacando seus pensamentos, suas emoções, e eu estou aqui para te dizer que ele, versículo 9 e 10, ele não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Ele não nos retribui conforme os nossos pecados. Eu estou aqui para te dizer que existe uma vida de perdão, existe uma vida de reconciliação com o próprio Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, versículos 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados, do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. Gente, nosso Deus, Ele é um Deus Pai. Sabe, eu não pedi para o pessoal da banda cantar a música de hoje, que a gente cantou. Nosso Deus, Ele é um Deus Pai. E talvez você tenha dificuldade de entender o que significa um Deus Pai. Desculpa a palavra, porque talvez o pai que você tem na sua casa, o pai que você tem presente, o pai humano, ele é um lixo. Ele não é uma representação de um bom pai. Eu estou aqui para te dizer que o teu Deus, Ele é pai verdadeiro, Ele é pai que te conhece, Ele é pai cheio de compaixão, cheio de misericórdia, que conhece suas emoções, conhece suas tribulações, te conhece verdadeiramente e que te deseja se relacionar com você de maneira íntima. Talvez o seu pai não é uma demonstração do que o nosso Deus é para você. Você tem um pai perfeito nos céus. Você tem um Deus perfeito que deseja se relacionar com você muito melhor do que um ser humano conseguiria. Versículos 17 e 18 dizem assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Então, assim como Deus, Ele tem um amor leal para conosco, Ele deseja e espera de nós que a gente caminhe debaixo da aliança. O que é um amor leal, gente? O que é um amor leal? Talvez você está aqui e você não experimentou o amor leal. Talvez o amor que foi oferecido na sua casa era um amor que era sempre com algo em troca. Talvez você se relacionou com alguém na sua adolescência, um namorado que você não deveria ter tido, e essa pessoa sempre queria algo em troca, sempre queria te usar. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é definição de amor. Nosso Deus, Ele nos ama com um amor leal, um amor verdadeiro, um amor constante, um amor que guarda a aliança, que não se mistura. Sabe, gente, lealdade fala a respeito de constância, de fidelidade, de algo verdadeiro, de algo que permanece. Esse é o tipo de amor que o Senhor tem para conosco. Amor verdadeiro. A vida do homem, versículos 15 e 16, é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Esse texto fala a respeito de como a nossa vida é breve, de como ela é passageira, de como ela é rápida, ela é curta. Sabe, gente, eu já falei isso aqui, mas um dia eu estava sentado na sua cadeira. Eu lembro da minha adolescência, a gente fazia uns cultos malucos aqui. Você não é dessa época, né? Mas eu sou de uma época que essa parede não existia e nem essas paredes, nessa parede aqui. O salão, a igreja cresceu tanto que isso aqui, não sei se você sabe,
mas isso aqui era para ser o estacionamento da igreja. Por isso que esses pilares são gigantescos. A igreja cresceu tanto que a gente precisou começar a usar esse salão como espaço para fazer culto. Daí o altar era ali, naquela parede, e o salão ele era assim, de comprido. E eu lembro da gente fazer uma noite X e a gente socar aqui 1.800 adolescentes. Não sei como, não sei da onde. Toquei violão naquele dia. Passei uma vergonha lascada. Eu já vivi o que você está vivendo hoje. Já passei pela estação da adolescência. E eu quero te lembrar mais uma vez que isso aqui passa muito rápido, gente. O ensino fundamental, ele passa muito rápido. O ensino médio passa mais rápido ainda. Quando você olha para você mesmo, daqui a pouco, você menino, você vai estar com uma barriguinha de pai, 2 filhos nas costas, tendo que comprar fralda. Gente, a vida passa muito rápido. A vida não se resume ao que você está sentindo hoje. O que está passando hoje, o que você está vivendo hoje. Eu não estou tentando diminuir você, os seus sentimentos. Mas eu quero te lembrar que a vida é muito passageira. Então a gente tem que viver com um propósito. Deus, Ele é o responsável por colocar em nós um propósito de vida. Deus, Ele nos dá sentido. Porque a emoção que você está passando hoje, o sentimento que você sente hoje, daqui 2 semanas ele vai mudar. E aí? Você vai basear sua vida no seu sentimento? Acho que tem gente que vira cachorro, sei lá, as coisas loucas na internet, né? Os gringos são tudo louco, né? Você olha na internet, é sempre gringo. Meio top completamente. Eu volto aqui. Vai. Então, a gente tem que viver de forma inteligente. A gente precisa largar algumas bobagens para trás. Sabe, gente? Eu me importava com algumas coisas na minha adolescência que hoje eu olho e falo assim, ó, elas não têm tanta importância mais. Tem algumas coisas que continuam, como seus hobbies, seus gostos, naquilo que você sente prazer fazendo. Mas tem algumas coisas na sua caminhada que você vai percebendo que não vale a pena. Que não tem valor, que não tem propósito, que não tem porquê. E que, na verdade, são como bobagens na nossa vida. Então, existe um convite para reconhecer a bondade, as bênçãos, a misericórdia, a compaixão de Deus. Por isso que gratidão deve habitar nos nossos lábios, porque o nosso Deus, Ele nos traz propósito, conforme a gente leu Efésios capítulo 5. Gratidão deve estar nos nossos lábios, porque nosso Deus, Ele nos dá propósito, Ele nos dá razão, Ele nos dá motivo para viver. Eu queria chamar o pessoal aqui, por favor. Gente, vamos aí. Foquei, vai. Meu último ponto está lá no versículo 19, pessoal. Versículo 19, coloca para mim na tela. Versículo 19, para a gente encerrar. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como rei e domina sobre tudo o que existe. Então, gente, se você olhar para todo o capítulo e você voltar atrás dos traços do caráter de Deus, aquilo que Ele faz, o jeito que Ele é, fala a respeito de como Ele é grande, de como Ele era maravilhoso, de como Ele reina sobre todos. Fala a respeito da soberania de Deus. Deus pode ser um Deus abençoador porque Ele governa sobre todos. Deus, Ele é um Deus perdoador porque Ele está acima de todos. Tudo que a gente leu a respeito nos versículos anteriores, seu perdão, seu amor leal, sua compaixão, sua misericórdia, a gente pode provar disso, porque nosso Deus, Ele é maravilhosamente grande. Porque Ele é rei sobre tudo, Ele governa sobre todos, Ele está acima de todos, Ele não é homem para mentir, Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei. E queria que você ficasse de pé comigo.
orando por essa noite. Eu não quero demorar muito. Eu não vou te chamar aqui para você vir aqui na frente por causa do nosso tempo. Mas eu quero orar com você. Queria todo mundo abaixar essa cabeça. Eu, meditando a respeito da noite sobre hoje, meditando nesse texto, orando por essa noite. Um dos traços que a gente aprendeu, a respeito do caráter de Deus nessa noite, um dos traços que esse texto nos revela, a compaixão de Deus, ficou muito no meu coração. Ficou muito no meu coração. Porque, todo mundo de cabeça abaixada, por favor. Porque na nossa rotina de igreja, na nossa rotina de vida, às vezes a gente esquece do quão próximo o nosso Deus é. De como o nosso Deus ele se importa conosco. De como Ele conhece nossos pensamentos. De como Ele conhece nossos anseios. Tudo aquilo que tem trazido, tudo aquilo que tem inquietado o nosso coração. Ele conhece. Ele conhece. Nosso Deus, Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que te conhece, um Deus que Ele é onisciente. E na nossa rotina, às vezes a gente acaba esquecendo. A gente acha que a gente está sozinho. A gente acha que ninguém liga, ninguém se importa, que está todo mundo nem aí. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Isso não diz o que esses pensamentos, eles não são verdadeiros, gente. O que Satanás tem colocado na nossa mente, às vezes, de colocar esses pensamentos a respeito de como ninguém se importa, Deus não se importa, Deus não conhece, eles são falsos. Eles não são verdadeiros. Nosso Deus se importa. Nosso Deus, Ele te conhece. E eu quero orar por você. Onde você está, não precisa vir aqui na frente. Se você tem vivido um momento, algo específico, você tem passado por um tempo de dificuldade, você tem passado por um tempo de tribulação, seja na sua família, sei lá, seu pai perdeu o emprego. Você sabe o que você está vivendo. E você acha que você está sozinho. Você acha que não tem ninguém perto. Eu quero orar pela sua vida hoje. Levanta a sua mão onde você está. Todo mundo de cabeça abaixada, não é para ninguém se constranger. Esse momento aqui não é para ninguém orar por ninguém. Esse é o momento do consolo do Senhor vir sobre nós. Tem mais gente. Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Não fique com vergonha. Os olhos de compaixão do Senhor estão sobre nós nessa noite. A gente vai cantar essa canção e eu vou orar com você no final. Sinta o Espírito Santo tocando o seu coração. Sinta o Espírito Santo ministrando o seu coração. Sabe, gente, não é só a respeito de um arrepio, de um sentimento, mas é a respeito de um relacionamento verdadeiro. É a respeito de uma intimidade, de um relacionamento mais profundo, de conhecer a Deus verdadeiramente.